Quando se fala em jogos survival horror, provavelmente o que vem na sua cabeça é logo o Resident Evil. A franquia não apenas criou o gênero survival horror, mas também elevou suas possibilidades, oferecendo momentos de puro desespero, criaturas medonhas e cenários que testam até os nervos dos jogadores mais experientes. Apesar da franquia terem alguns jogos mais voltados para a ação, como por exemplo o Resident Evil 5, 6 e vários outros, ainda temos muitos jogos dessa franquia que conseguem, além de testar suas habilidades de sobrevivência, como por exemplo gerenciar espaço do seu inventário, economizar munições, cura e outros itens importantes, como também te deixar assustado e assim transmitindo a vibe de um verdadeiro survival horror. E é neste vídeo que irei falar sobre os games mais assustadores da franquia Resident Evil. Antes de começarmos, eu peço que se você gostar desse vídeo, cara, deixa o like, se inscreve e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo ou lives aqui do canal. Então é isso, chega de enrolação e bora para o vídeo, rapaziada. Começando com Resident Evil 4, um grande clássico favorito de muitos, que equilibra ação e terror. Apesar de eu considerar que esse seja um game um pouco mais voltado para a ação, ainda assim ele não economiza em momentos de tensão. Logo nos primeiros momentos da campanha, quando estamos na vila, já nos deparamos com vários granados, que diferente dos zumbis clássicos dos seus antecessores que só te perseguia de forma irracional, podemos dizer assim, aqui os granados eles conseguem até manusear armas como machados ou facas. Tem alguns aí mais pra frente que usa até metralhadora desgraça 4 mesmo. Mas enfim, aqui no começo existe um granado específico que se destaca nesse começo da vila, que é o Dr. Salvador. O motivo disso acho que é bem claro. Quer ver um bicho mais assustador que esse granado? Que é que nunca sentiu aquele frio na espinha quando viu o Regenerator. Outro bicho que eu sinto um pouco de medo é o El Garrador, que apesar dele ser cego, ele tem uma adição boa. E só de eu ver ele dar aqueles gritos dele e começar a atacar furiosamente, se baseando somente em sua audição, isso já dá um certo medo. Até porque isso meio que faz com que ele seja imprevisível, porque às vezes ele tá andando quietinho como se nada tivesse acontecido e de repente ele pode enlouquecer e começar a atacar a qualquer lugar que ele achar que escutou alguma coisa. Então é meio maluco. E aqui no R4, meu amigo, quando se fala de violência, graficamente falando, os caras não tiveram pena não. Os caras fizeram as mortes mais brutais que você pode imaginar. Então, resumindo, o Resident Evil 4, com a combinação da sensação de vazio, a trilha sonora, os monstros bizarros, tudo isso cria um ambiente de desconforto constante. É um terror um pouco mais sutil, mas ainda muito eficaz. Então, sobre o Resident Evil 4 é isso, meus amigos. E agora, vamos para o próximo jogo. Mais um clássico da lista, Resident Evil 3. Para algumas pessoas podem até ser meio estranho falar que um jogo de Play 1 pode causar medo ao jogador por causa dos gráficos, mas apesar disso, ele nos apresenta um dos vilões mais icônicos da série, o Nemesis. O Nemesis não só é uma presença constante e assustadora, mas também é imprevisível graças ao uso de RNG,
Mas aí você me pergunta, o que é RNG? É um sistema que, de forma resumida, gera eventos aleatórios no jogo, como a posição de inimigos, o loot que aparece ou até momentos de sustos inesperados. Nos seus antecessores, Resident Evil 1 e 2, até tinha alguns RNGs, mas acontecia de uma forma mais sutil se compararmos com o Red 3. Nesta sala da delegacia de Raccoon City, por exemplo, se você ir neste armário, você pode ter a chance de vir um revólver, que muitos acham uma bosta, ou um lançador de granadas. Outro exemplo, você pode estar atravessando uma área que já parece segura e de repente ouvir um som inconfundível dos passos pesados do Nemesis. Ou pior ainda, ele pode surgir destruindo uma parede gritando Stars. O RNG também afeta o loot que você encontra, como munições ou ervas, o que faz cada jogatina ser diferente da anterior. O Nemesis, juntamente com esse elemento de aleatoriedade, torna o jogo menos previsível e mais aterrorizante. Nunca dá para saber exatamente o que esperar, o que aumenta ainda mais o medo e a sensação de vulnerabilidade. Além disso, o sistema de escolha de caminhos também oferece momentos onde você precisa decidir, no momento ali do calor, da desgraça, como escapar ou enfrentar o Nemesis. E esse sistema de escolhas que foi introduzido no Resident Evil 3 acaba contribuindo ainda mais para uma experiência mais imprevisível do jogo. Então, meus amigos, sobre Red 3 é isso que eu tenho para falar. E agora vamos para o próximo game. Resident Evil 2. Resident Evil 2 Remake, uma obra-prima moderna que recriou o clássico de 1998. O remake leva o terror para outro nível, com gráficos impressionantes, iluminação realista e som ambiente perturbador. Tudo isso ajuda a criar uma atmosfera de constante tensão no departamento da polícia de Raccoon City. O jogo mantém o espírito do original, mas adiciona novas camadas de medo. Aqui os lugares costumam ser muito mais escuros do que o clássico, com sombras enganosas e sons distantes que fazem você hesitar a cada passo. Os Lickers, por exemplo, são inimigos que trazem um nível único de medo. Eles são cegos, mas extremamente sensíveis ao som. Isso gera momentos em que você precisa caminhar lentamente, com o coração disparado, esperando não fazer muito barulho para não chamar a atenção dos Lickers. Outro motivo que deixa o jogo mais assustador ainda é que eles trouxeram o perseguidor clássico de volta, o Mr. X. Só que aqui, meu amigo, o Mr. X ele é muito mais insano do que o clássico. O Mr. X ele não te deixa em paz em momento nenhum sequer. Só de ouvir os passos dele já dá um medo da miséria, meu irmão. Imagina aí um maluco fortão com mais 2 de metro lhe perseguindo. É tenso, meu irmão. Então, sobre o Resident Evil 2 Remake é isso, rapaziada. Então agora vamos para o próximo e último game desta franquia. Então, vamos nessa. E é claro que não poderia faltar ele, o Resident Evil 7, o game que conseguiu revitalizar a franquia em um momento tão crítico. Após as decepções dos fãs como Resident Evil 6 e o fracasso de Umbrella Corps, a Capcom precisava urgentemente de um novo rumo, porque senão ia de Americanas basicamente. Foi então que no dia 24 de janeiro de 2017 eles lançaram o Resident Evil 7 e arriscaram muito ao trazer uma abordagem completamente diferente tanto no enredo quanto na gameplay. A principal mudança na gameplay foi a câmera em primeira pessoa, algo inédito na série principal, que elevou a imersão ao novo patamar, fazendo com que você não fosse apenas um jogador, mas isso dá uma sensação de que você faz parte direta da ação, sentindo o terror de forma muito mais visceral e imersiva, é claro. E ao invés de trazer os personagens icônicos da franquia, como Leon, Jill ou Chris, a Capcom nos apresentou um novo protagonista, Ethan Winters, um homem comum, sem treinamento militar ou habilidades especiais, alguém que poderia ser qualquer um de nós, um
simples cidadão comum, trabalhador CLT qualquer, não é mesmo? O enredo de Resident Evil 7 também se destacou por ser mais intimista e pessoal. Ethan parte em busca de sua esposa desaparecida, Mia, que não dá notícia há anos. Antes de desaparecer, Mia enviou um vídeo ao marido dizendo que estava trabalhando como babá para uma família. Anos depois, ela manda outra mensagem revelando que mentiu e implorando para que Ethan não vá atrás dele. Mas movido pelo amor e pela preocupação, é claro que Ethan simplesmente ignora o aviso e segue as pistas até uma casa abandonada na Louisiana. Essa escolha simples da narrativa fez toda a diferença, colocando um jogador no lugar de Ethan, alguém vulnerável e sem ideia do que enfrentaria. E foi aí que a Capcom acertou em cheio, entregando uma experiência única de terror que capturou os fãs antigos e conquistou uma nova geração. E apesar de muitas pessoas não gostarem muito do protagonista e tal, mas eu achei interessante, até porque outros games a gente tinha, como eu falei, né, personagens militares com habilidades especiais, sabia lutar, como por exemplo Leon de Chris, e colocar um cara comum qualquer que não tem habilidade nenhuma dá uma sensação de vulnerabilidade. E essa sensação de vulnerabilidade, cara, é simplesmente incrível para um jogo de terror. Mas então, quando Ethan entra na casa abandonada, nós encontramos corredores sujos e decadentes, até finalmente encontrar Mia, sua esposa desaparecida, trancada em um porão. A princípio parece que o pesadelo acabou, mas de repente tudo muda. Mia está completamente alterada com uma força sobrenatural e ela ataca Ethan de forma brutal, dando início a uma série de batalhas intensas entre os dois. Esses confrontos são marcantes porque mostram o quanto Ethan é vulnerável. Ele não é como Leon, um cara com um treinamento militar e que sabe se defender. Aqui nós somos apenas um homem comum tentando sobreviver. O momento em que Mia o ataca com uma serra elétrica, por exemplo, é de arrepiar. A brutalidade e o desespero se misturam, colocando o jogador na pele de Ethan, sem saber se vai conseguir sair vivo daquela situação. Esse início estabelece perfeitamente o tom do jogo, sombrio, imprevisível e repleto de momentos de pura tensão que deixa o jogador no limite. A família Baker também é um dos pontos mais marcantes de Resident Evil 7, com cada membro trazendo um tipo de terror único. Jack com sua presença sádica. Aqui Jack é um perseguidor como Nemesis ou Mr. X, só que a diferença, tem uma diferençazinha. A diferença é que o Jack ele fica te perseguindo toda hora, mas é como se ele estivesse tipo brincando com você, sabe? Não é exatamente fica te perseguindo sem falar nada, sem interação nenhuma. Não, aqui ele fica fazendo piada, rindo. Let's finish this, you and I. Boy. Poor thing. You can do it.
É como se ele estivesse lhe zoando e ao mesmo tempo perseguindo você. E isso é incrível, cara. Temos também Marguerite com seu horror psicológico e os insetos ceboso, e Lucas com suas loucuras dele e suas armadilhas mortais. Mas então, o Resident Evil 7 é isso, né? Eu pretendo fazer um vídeo mais detalhado sobre esse game. Então eu finalizo o vídeo por aqui, rapaziada. Mano, muito obrigado a todos que assistiram até o final, cara. Se vocês gostaram desse vídeo, mano, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, cara, porque assim você não perde nenhuma novidade, não perde nenhum vídeo do meu canal e nem nenhuma live se eu for fazer algum dia. Se você acha que nessa lista faltou algum Resident Evil que eu deveria ter colocado, comenta aí embaixo para que eu possa ver sua opinião. Mas então é isso, rapaziada, mano, um feliz ano novo atrasado para todos vocês e até a próxima. Valeu!